Olá, galera do cursinho. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gráfico de relação inversa ou gráfico de função inversa, tá? Então quero que vocês prestem bastante atenção nessa produção de gráfico aqui de uma função normal e por consequência da sua função inversa. Para isso eu vou usar dois exemplos aqui na lousa. O primeiro exemplo, eu vou construir o gráfico de uma função que é y igual a x ao quadrado, é uma função quadrática, né? Cujo gráfico é uma curva chamada parábola. Peguei uma função quadrática bem simplesinha, y igual a x ao quadrado, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu substituí nessa função y igual a x ao quadrado os seguintes números: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que eu estou construindo um gráfico de uma função que está ligando os números reais nos números reais, tá bom? Não tem restrição para essa função. Menos 2 ao quadrado deu 4, menos 1 ao quadrado deu 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. E aí eu venho aqui e vou construir esse meu gráfico. Então eu tenho o eixo x, eixo y aqui. Vou colocar os números, né? O menos 1, menos 2, 0, 1, o 2. E vou colocar os valores aqui: 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Então eu vou ligar o menos 2 ao 4. Vai dar aqui em cima a ligação. Vou ligar o menos 1 ao 1, o 0 ao 0, o número 1 até o número 1, o número 2 até o número 4. E vou construir aqui a minha parábola. Pronto. Por que eu liguei esses pontinhos? Porque eu estou ligando números reais em números reais, né? Esses números que eu escolhi aqui foram números que eu determinei. Poderia ter escolhido outros números. O meu domínio é o conjunto dos números reais, tá bom? O meu contradomínio também é o conjunto dos números reais. Mas agora eu vou pensar na função inversa. Veja bem, a função inversa, qual que é o procedimento mesmo que nós vimos na última aula? A minha função é y igual a x ao quadrado. A função inversa dessa função vai ser troca y por x, troca x por y. Então x é igual a y ao quadrado. E agora eu passo esse 2 para cá como raiz. Ou seja, vai ficar y igual a raiz quadrada de x. Só que aqui eu tenho um pequeno problema. Nessa função inversa, tá? Só funciona para mim se ela fosse bijetora. Então essa função que vocês estão enxergando aqui, ela não é bijetora. Ela não é. Então eu não posso chamar essa minha função aqui de função inversa, mas sim ela é uma relação inversa. Aí eu posso chamar, tá? Vocês vão entender por que daqui a pouco. Eu não posso ter número negativo dentro dessa raiz. Ou seja, o meu domínio para essa função são os reais positivos. E vai ligar também nos reais positivos. A partir do zero. O zero conta. Então eu estou ligando números reais positivos em números reais positivos, né? Ou seja, eu não tenho funcionamento aqui para baixo na função, ou não tenho funcionamento na parte negativa do x. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma raiz, tá bom? Ou não, mas e se por acaso eu fizesse isso aqui nessa função, ó, jogasse um R mais aqui e um R mais aqui, pronto. Aí ela virou bijetora, aí eu não tenho problema. Seria uma função bijetora, e aí eu teria uma função inversa também. Só que tem um problema. Esse pedacinho do gráfico aqui, ó, que eu acabei de desenhar, aí ele seria só pontilhado, porque ele é uma coisa inexistente. Aqui eu não tenho essa parte negativa nos reais positivos. Isso é apenas do zero para frente. Tá bom? Prestem bastante atenção nesses detalhes. Bom, nessa minha função inversa, então, agora ela se transformou numa função, eu vou ligar o 0 no 0, tá aqui. Eu vou ligar o 1 no 1, tá aqui, tá até pronto. Vou ligar o 2 no 1.4, o 2 no 1.4 que vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou ligar
o 3 no 1.7. 1.7 vai estar mais ou menos aqui, ó, um pouquinho acima. E por último, eu iria ligar o 4 no 2. No meu gráfico aqui, vamos supor, o 2 vai estar bem aqui, né? E olha como é que ia ficar o meu gráfico, ó. Ele ia ser uma curva no sentido diferente. Ela ia mudar o sentido dela. Então, o gráfico da função inversa, ele é simétrico em relação a isso aqui, ó, essa reta que eu vou desenhar, ó. Essa reta é a bissetriz de primeiro e terceiro quadrante. Bissetriz de primeiro e terceiro quadrante é y igual a x. O mesmo valor de x é o valor de y. E ela é simétrica, porque se eu dobrar esse gráfico aqui, ó, se eu dobrar essa lousa, esse papel, vamos pensar assim, nessa linha, esse gráfico encontra perfeitamente com esse. Então essa é uma característica do gráfico de uma função normal com o gráfico da função inversa. Tá? Elas são simétricos em relação a essa reta y igual a x. Tá certo? Detalhe importante, para essa função se transformar numa função bijetora, eu desconsiderei a parte negativa aqui, por isso que eu joguei um pontilhado. E essa parte abaixo também é pontilhado, porque na verdade ela não existe. Por quê? Porque eu não posso jogar número negativo aqui dentro do valor do x, tá bom? Eu não teria possibilidade de ter respostas negativas aqui. Raiz de 9, por exemplo, é 3, não é menos 3. Então eu não ligaria o 3 a número negativo, não ligaria o 2, não ligaria o 9 lá na frente a número negativo. Não tem possibilidade disso acontecer. Então eu só fiz o pontilhado para vocês entenderem. Tá bom? Bom, vamos agora para outro gráfico. Dessa vez eu estou escolhendo uma função que é uma função exponencial. Tá? E vamos ver qual é a inversa dessa função exponencial. Acompanhe comigo. Também peguei uma função exponencial bem simplesinha. A função é y igual a 2 elevado a x. Tá? Essa é uma função que está ligando os números reais, que é o domínio, em reais positivos. Tá? Sem o zero. Por que sem o zero, Ronaldo? Muito simples. Eu nunca vou encostar no eixo x para uma função exponencial. Porque eu nunca vou obter um resultado zero para ela. A condição de existência é que ela não vai encostar no eixo x. Vamos verificar isso acontecendo agora. Substituindo aqui, ó, y igual a 2 elevado a x. X menos 2. 2 elevado a menos 2, você inverte, vira 1/4. 2 elevado a menos 1, inverte, vira meio. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Pronto. Agora eu vou localizar esses pontos ali no meu gráfico. Então eu vou ligar o menos 2 a 1/4. Olha só a ligação, onde é que ela vai acontecer. Ó, bem aqui embaixo. Ó. Vou ligar o menos 1 ao meio. Aqui a ligação. Vou ligar o 0 até o 1. Vou ligar o 1 ao 2. E vou ligar o 2 ao 4. Então o gráfico da minha função exponencial é esse. Ó. Ele explode rapidamente para cima. Beleza. Vou localizar agora a bissetriz de primeiro e terceiro quadrante que eu falei para vocês. Ó. Menos 2 com menos 2, menos 1 e menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, né? O 3 e 3 ficaria mais ou menos aqui, 4 e 4 e assim por diante. E aí eu vou ligar esses pontos. Essa é a minha bissetriz de primeiro e terceiro quadrante. Característica da bissetriz é essa aqui, ó, y igual a x. Essa é a função. E agora eu vou encontrar a inversa dessa exponencial que eu desenhei aqui. A minha função inversa, ó, eu tenho y igual a 2 elevado a x. Eu vou inverter isso aqui. Onde tem y eu coloco x, onde tem x eu coloco y. Então ficou x igual a 2 elevado a y. E aí, como é que eu resolvo isso agora? Isso aqui é um logaritmo. X igual a 2 elevado a y é um logaritmo de base 2. Ó, log de x na base 2 é igual a y. Como é que você usa a definição de logaritmo? Esse cara elevado a esse cara é igual a esse cara. Vê se não está desse jeito. Ó. Esse cara elevado a esse cara
é igual a esse cara, é igual a x. Pronto. Transformei num logaritmo. A função inversa da exponencial é a função logarítmica. Atenção para um detalhe importante, tá? Essa daqui eu tenho o seguinte domínio. Atenção. Reais positivos nos reais. Atenção, ó. Eu inverti isso aqui. Uma outra coisa importante é reais positivos sem o zero. Lembra que eu falei para vocês? A função normal leva uma setinha do A para o B. A função inversa traz a setinha do B para o A. O domínio da função normal é o A. O domínio da função inversa é o B, porque é o B que vai mandar para o A. Ó, domínio da função normal. Manda para os reais sem os zero positivos. Aqui o domínio da inversa é os reais sem sem o zero positivo, porque ele vai mandar a setinha para a função normal. Tá certo? Então vamos lá. Olha os números que eu escolhi. 1/4, meio, 1, 2 e 4. Log de 1/4 na base 2 é menos 2. Então eu estou ligando aqui a 1/4 do eixo x com o menos 2 que está lá embaixo. Log de meio na base 2 é menos 1. Vou ligar o meio com o menos 1, tá aqui. Log de 1 na base 2 é 0. Vou marcar o pontinho aqui. 1 e 0. Marco no 1. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 2 na base 2 é 1. Eu venho e faço a ligação aqui com 1. E depois o log do 4 na base 2 é 2. Então eu não tenho aqui, mas o log do 4 na base 4 vai estar lá na frente, vai ter um pontinho aqui no 2, né? Como é que vai ficar esse gráfico aqui? Ele vai ficar nesse formato, ó. Ó. De novo, eu chamo a atenção de vocês. Se eu dobrar esse gráfico aqui nessa bissetriz, nessa reta y igual a x, os dois gráficos se encontram perfeitamente. Por isso que um é o inverso do outro, tá bom? Essa aqui primeira é y igual a 2 elevado a x. Essa abaixo aqui da bissetriz é log de x na base 2, tá? Y igual a log de x na base 2. Espero que vocês tenham entendido aí as funções inversas. Eu vou falar um pouquinho agora de função par e função ímpar. Está lá na página 15 também, tá bom? Bom, o que vem a ser uma função par? A função par ela tem a seguinte característica. Se eu substituir um número negativo na função e aquele mesmo número, só que com sinal de positivo na função, os dois vão dar o mesmo resultado. Isso é função par. Vou citar um exemplo para vocês muito claro. Vamos lá. Um exemplo de função par. Ó, f de menos 2, fx igual a x ao quadrado. Essa é uma função par. Quem é o f menos 2? Menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Mas e se eu pegar o mesmo número e só trocar o sinal dele, o f2? 2 ao quadrado vai dar 4. O que eu percebi com essa substituição? Substituindo o número negativo, deu 4. Substituindo o mesmo número, só que com sinal de positivo, também deu 4. Tá? Se fx for igual ao f menos x, a função é par. Vamos explica melhor isso aí. Vamos ver, vamos analisar o primeiro diagrama que está desenhado aí na apostila de vocês. Tá? Primeiro diagrama, observa só. Ele liga a função f, ela liga o 1 no 3 e liga o menos 1 no 3. A função f também liga o 2 no 4 e liga o menos 2 no 4. Isso é uma função par. Justificativa: o mesmo número com sinal de mais e sinal de menos estão mandando as flechinhas para um número só. F1 é igual a F menos 1, que é 3. F2 igual a F menos 2, que é 4. Né? Foi o que aconteceu. F2 é 4, F menos 2 é 4, F2 é 4. Função par quando isso acontece. Tá?
Justificativa agora, quando é que uma função é ímpar? Quando acontece o contrário. Se você pegar, por exemplo, essa função aqui, ó, fx é igual a x elevado ao cubo. Vamos pegar o número 2. 2 negativo. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Agora vamos pegar o número 2 positivo. F2 é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, bastante atenção. Números opostos deram resultados opostos. Na anterior que eu acabei de explicar para vocês, números opostos deram resultados iguais. Quando números opostos dão resultados iguais, a função é par. Quando números opostos dão resultados opostos, a função é ímpar. Então, atenção. Essa situação, eu tenho um fx dando um resultado oposto do f menos x. Ou seja, ó, o f2 deu um resultado que é o oposto do resultado do f de menos 2. Tá certo? Lá na página, aqui na página 16, vocês têm um gráfico de ligações aqui com função ímpar. Acompanha comigo. O 2 está ligado ao menos 1. O menos 2 está ligado com 1. Olha lá. Números opostos, resultados opostos. O 4 está ligado com o menos 3. O menos 4 está ligado com o 3. De novo, números opostos ligados com resultados opostos. Tá bom? Aqui nós temos dois exercícios, né? O exercício 14 e o exercício 15. O exercício 14 está perguntando para vocês dizer quais das funções a seguir são pares e quais são ímpares. Qual a dica que eu dou para vocês poderem dizer isso? Substitui por 2 e menos 2, por 1 por menos 1, por 3 por menos 3 e faz a conta. Se números opostos derem resultados iguais, ela é par. Se números opostos derem resultados diferentes, ela é ímpar. Agora, se não acontecer nenhuma coisa nem outra, não é nem par nem ímpar, tá bom? Um exemplo, fx é igual a x mais 2. Vamos pegar essa função, vamos descobrir se essa função, se ela é função par ou se é função ímpar. Então, eu tenho fx igual a x mais 2. Vou substituir por valores opostos. Então, primeiro eu vou pegar o menos 2. F menos 2 é igual a menos 2 mais 2, que deu 0. Agora eu vou pegar o 2 positivo. F2 é igual a 2 mais 2, que deu 4. Pessoal, atenção. Números opostos deram resultados totalmente diferentes. Então ela não é nem par, nem ímpar. Tá? Isso pode acontecer, claro, esse aqui é um exemplo disso. Ó. Não é nem função par, nem função ímpar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, façam um teste nas demais funções e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.